Oi, gente, eu tô aqui para ajudar aqueles que vão fazer o Enem agora esse final de semana e não sabem muito bem o que colocar na redação, o que fazer. Não é muito difícil, tá? Não é um bicho de sete cabeças e eu tô fazendo esse vídeo só para poder ajudar vocês, dar algumas dicas sobre como você estruturar essa redação. É claro que existem muito mais coisas que vocês precisam saber, mas o básico eu vou tentar ajudar aqui em algumas dicas. Espero que ajudem vocês em alguma coisa. Bom, vai começar pelo seguinte fato. 100% da redação, 70 é conhecimento de mundo, tá? E 30 é as regras de ortografia, domínio da escrita também. O que eu quero dizer com isso? O domínio da escrita colabora para você tirar uma boa nota no Enem? Colabora, mas também não é tudo, tá? Porque o conhecimento do mundo aqui também é muito importante, tá? Não adianta nada você argumentar e não ter um bom domínio da escrita, e também não adianta nada ter um bom domínio da escrita e não ter um conhecimento bom de mundo. O que seria esse conhecimento de mundo? É tudo aquilo que você traz com você de estudo, de ensino, a respeito do que acontece no mundo, tá? E você vai expor isso como? Através de argumentos, tá? Para todos aqueles que já fizeram o Enem, a redação é dissertativa argumentativa. Então, você vai ter que expor os seus argumentos. Se você é contra, se você é a favor, a respeito do assunto. Você só não vai expor. Você não vai simplesmente dissertar, não vai falar sobre o assunto, vai ter que colocar argumentos. E nessa hora que o conhecimento de mundo é válido, tá? Vamos começar então pela primeira dica, que é o primeiro passo que você tem que fazer na hora de fazer a redação. É o brainstorm, tá? Que é o primeiro passo. O que é um brainstorm? Brainstorm é a tempestade de ideias. Mas, como é que você vai colocar essa tempestade de ideias? Cadê? Aqui, gente. Tá mais fácil. Tempestade de ideias. Como é que você vai expor isso? Através de um tema. Eles vão te dar um tema, e através desse tema você vai fazer uma tempestade de ideias, ou seja, tudo aquilo que vier à sua mente, você vai colocar a respeito do assunto. Ele falou sobre educação, vou falar sobre professores, alunos, sobre o comportamento da escola. Então, tudo isso é a sua tempestade de ideias, tudo aquilo que vem à mente sobre determinado assunto, e você vai expor através de palavras, expressões, tá, frases. Mas a gente vai explicitar isso para vocês poderem visualizar melhor sobre o que eu estou falando. Eu coloquei um tema aqui do Enem passado, vai ficar mais fácil. Foi o Enem do qual eu consegui uma vaga na faculdade também, que é esse tema aqui, ó. Internet. Riscos particulares e públicos. Eu particularmente acho esse tema muito bom, tá? Porque é um tema que todo mundo conhece, todo mundo ouve falar, tá? Então, não é algo muito difícil de ser feito. Também é um tema assim, muito abrangente que dá para se falar sobre diversas coisas, tá? Então, eu trouxe esse tema para vocês ficarem mais ou menos inteirados, tá? Ele foi tema, se não me engano, do Enem de 2012. Então, tá, peguei meu tema, vou começar a fazer minha tempestade de ideias. Ó, o que eu pensei sobre esse tema? Eu pensei sobre redes sociais, globalização, crimes cibernéticos, tem outras coisas também, você pode falar sobre alienação, sobre a má utilização do tempo, mas esse aqui foi um brainstorm. Cada um pode ter o seu, tá? Mas esse aqui foi o que eu consegui pensar. Tive meu brainstorm, coloquei todas as palavras, vou fazer o segundo passo agora, que é selecionar as minhas ideias. Como você vai selecionar as suas ideias? Vai selecionar através de um olhar, tá? Ou do mais abrangente para o mais específico, ou do mais específico para o mais abrangente, tá? O que isso denota? Um diálogo, tá? Um conhecimento entre o quê? Causa, efeito, efeito, causa. Isso vai ajudar você a nortear a sua redação, tá? Por isso que você tem que selecionar suas ideias, porque nem tudo que você pensou vai ser válido para o tema ou
vai ser válido para você colocar na sua redação. Enfim, existem coisas que você vai pensar que não poderão ser expostas, ou seja, vou colocar os principais. Até porque a redação é 30 linhas, você também vai colocar um texto de 2 páginas. Então, você tem que selecionar essas ideias. Se é válido, se não é, se é prioridade falar sobre aquilo ou não. Então, isso tudo você tem que selecionar. Selecionei minhas ideias da seguinte forma. O meu foi do olhar mais abrangente para o mais específico. Mas você pode colocar do mais específico para o mais abrangente. Aí eu falei sobre as redes sociais, alienação, má utilização do tempo, crimes, podem ser crimes em total, e pode também ser perdas ideológicas também, que é a perda do próprio indivíduo, que é muito importante. Terceiro passo, tá? É a estruturação dos tópicos frasais, tá? Como é que é essa estruturação dos tópicos frasais? Que está contida dentro dos próprios parágrafos. É o próprio texto em si, é a própria estruturação do texto. É aqui que você começa a fazer a sua redação de fato. Como assim? Fiz o meu brainstorm, selecionei as minhas ideias, eu vou começar a fazer a redação, tá? Para cada parágrafo, eu vou ter um tópico frasal. Aqui. O que é um tópico frasal? Tópico frasal é um período, tá? Não muito curto, também não muito longo, do qual os meus parágrafos vão girar em torno. Ou seja, para cada parágrafo eu tenho uma ideia central. E é nessa ideia, tópico frasal, do qual todas as outras ideias vão ser giradas. Como assim? Vamos supor que no primeiro parágrafo eu falei sobre educação. Aí, na introdução, eu vou citar que a educação no Brasil é precária. Então, vou fazer um tópico frasal e vou argumentar em base daquilo. É um núcleo do meu parágrafo, tá? Aí eu fiz uns tópicos frasais para cada parágrafo, sabendo que para cada parágrafo, para uma redação minha, tem que ter minimamente 3 parágrafos, tá? Não pode ter menos. Pode ter mais de 3 parágrafos, mas você vai compensar na introdução e no desenvolvimento, tá? Primeiro parágrafo. Aí eu fiz aqui alguns tópicos frasais. Meu primeiro tópico frasal fala sobre a globalização, as duas vertentes da globalização. Ao mesmo tempo que a globalização ela favorece, ela também prejudica. Aí eu falei, né, sobre esses dois lados da globalização. O segundo, eu falei sobre, aí fui colocando um olhar mais específico, então vou começar a falar sobre cada indivíduo, sobre as particularidades de cada indivíduo. Aí eu falei assim, a grande exposição das redes sociais faz com que os usuários se tornem alienados e distribuam mal o seu tempo. Aí eu falei sobre alienação e sobre a má utilização do tempo, trabalhando mais para olhar mais específico na redação. Terceiro e último parágrafo, que é o de conclusão, eu falei a causa, né, que pode gerar isso tudo em um tópico frasal assim, bem simples. Os crimes cibernéticos e a perda ideológica do indivíduo são consequências da extrema exposição do indivíduo nas redes sociais. Então, eu falei que a causa de acontecer os crimes é a grande exposição do indivíduo a essas redes sociais. Né? Já que estamos falando do risco particular e público, a gente vai ter que falar sobre as redes sociais também, sobre a globalização. Tá? E depois disso, separei meus tópicos frasais, fiz a minha redação, vou partir para o último passo, que é a verificação da redação, tá? Como é que ela foi estruturada, se os parágrafos estão concordando, se tem muito erro de ortografia ou não, se está fazendo sentido os períodos, porque a coesão é a organização nos períodos, que ocorre dentro dos parágrafos. A coerência não, coerência é o total, é que ocorre entre os parágrafos. Então, é a ordem lógica dos parágrafos, tá? Que ocorre entre. Então, uma diferença da coesão e coerência, tá? Uma redação pode ser coesa e incoerente, ou pode ser coerente e incoesa. Então, você tem que tomar cuidado, que ela tem que ser coesa e coerente, os dois juntos. Aí, eu fiz só o primeiro
e o último parágrafo, assim, só algumas linhas para vocês verificarem mais ou menos como é que ficaria uma redação, tá, com esses tópicos casais. Para isso, eu coloquei um título. Esse título foi o que eu coloquei também na minha prova, e foi assim, um título que eu achei bem interessante. Tá? As outras ideias não, as outras ideias não foram as que eu coloquei, mas esse título aqui eu achei bem interessante de colocar para vocês, que é a globalização que vicia. Por que eu coloquei esse título? Porque eu pensei nesse verbo na hora, que esse verbo viciar, ele implicita muita coisa, ele denota muita coisa. E ele é bem interessante porque faz jus ao que está querendo ser proposto no tema da redação. Que o verbo viciar dá indício a ao vício da rede social, a questão da globalização. Então, achei interessante, a globalização que vicia. E eu gostei muito desse tema e trouxe para vocês só analisarem, porque o título também, ele é muito importante na redação. Temos que também ter cuidado com o título. Temos que tomar muito cuidado com ele. Botar um título atrativo. É o título e a finalização. Tem que ser bem atrativos para a pessoa que estiver analisando essa redação, prestar bastante atenção. Então, eu coloquei aqui de introdução e de conclusão. Aí eu falei assim, ó. Estamos em pleno século XXI, o que representa um período de grande avanço tecnológico. Tá? A modernização, juntamente com a globalização, nos faz ter a sensação de que podemos conhecer o mundo num só clique, o que de fato ocorre, mas da mesma forma que essa globalização favorece, ela também prejudica. Então, o que eu falei? Eu coloquei esse tópico casal, que a globalização favorece e prejudica ao mesmo tempo, e achei bem interessante porque é um tema assim, bem legal de se trabalhar, partindo daí, da globalização, né? Das duas vertentes da globalização. E por último, o terceiro parágrafo, tá? Que é o de conclusão, que eu coloquei a questão dos crimes, né? Dos expulsos. Necessário é que cada indivíduo tome para si a responsabilidade que publica e até mesmo do que vê. Mas as redes sociais, nas redes sociais e nas páginas de internet. Pois a internet é uma ferramenta e como toda ferramenta, está sujeita a erros, o que dependerá mais do cuidado nas mãos daqueles que a utilizam. Terminei com uma frase de efeito, bem interessante. Comparei a internet com uma ferramenta e disse que ela precisa de cuidados, e depende mais das mãos daquele que está mexendo, que está utilizando, do que a própria internet em si. Por quê? Se você não publicar, se você não tomar cuidado com aquilo que você vê e expõe na internet, não publica determinadas coisas, você, de certa forma, está tendo cuidado com aquilo, não está sendo tão exposto. Então, o seu cuidado sendo maior, automaticamente os riscos serão menores também. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Bom, espero ter ajudado vocês. Façam uma redação com calma, tá? Pensem bastante. Não façam a redação correndo. Espero que os dicas tenham realmente ajudado. E assim, boa sorte e um belo brainstorm para vocês. Beijo!